Mas eu acho que não vai ter outra alternativa. Se você Descobrir topar, por que é congelado. mas o sua voz está vindo. Está indo? Então vamos assim Tá mesmo. Para mim está normal, ótimo. né? Se Então vamos com... pudermos ir assim, é melhor. Vamos, porque eu acho que a Aliás, gente não vai conseguir nada mais que isso, não, viu? além do que, o mais importante é o que a gente vai conversar e não o nosso rosto, né? Mas seu rosto aparece, só que está paralisado, né? Não sei por Como quê. se fosse uma foto. É. Não Bom, sei se tem alguma então, coisa a ver com a minha conta, mas enfim, está indo. isso. Pronto, agora a gente vai. Deixa eu só desativar os comentários para, se eu conseguir, né? Tá? Fica melhor. Aqui, desativar. Pronto. Enfim, vamos começar, né? Beleza. Wilson, opa, eu gostaria de te agradecer imensamente, né, por você aceitar o convite para a gente bater esse papo. O Wilson Clay é psicanalista aqui de São Paulo, quer dizer, hoje todo mundo é psicanalista do mundo, né, porque os atendimentos agora são à distância, Como diria o Luiz Cláudio, né? Remotos. remoto. Virtuais todos somos, remotos alguns. Exatamente. Então, hoje nós vamos conversar sobre algumas faces da negação. Eu falava para o pessoal que eu fiz um vídeo mais com cara de aula, porque como tem algumas pessoas que me seguem, que são interessados na psicanálise, mas não são da área, então quem quiser um pouco mais de conceito, vai lá no IGTV que tem esse vídeo, mas nós vamos bater um papo mais descontraído, que é trazer esse conceito para a prática, para olhar o comportamento social baseado nesse conceito. Então, Beleza. a Ótimo. palavra é sua. Obrigado, obrigado. Bom, na verdade, quando conversamos, né, Ana, pensamos uma possibilidade de ter uma conversa e tudo mais, eu logo, muito rapidamente, me incomodei por duas frentes. Primeiro, o tema da negação é um tema que me interessa, né, já há algum tempo, tenho estudado um bocadinho isso, muito menos do que o necessário, mas o suficiente para continuar pensando. Né? E também porque, evidentemente, eu acho que vivemos no mundo, né, ou especialmente no Brasil, em particular no Brasil, um show, né, de negação. Né? Assim, parece que esse mecanismo que você tão bem explicou lá no seu vídeo, né, trazendo lá as ideias do Freud, em especial, ideias bem clínicas, bem próximas do sujeito, do indivíduo, né? Aqui a gente talvez possa conversar um pouquinho numa dimensão mais ampla, né? Visto Isso. que a gente pode pensar o indivíduo, a psicanálise nos permite essa manobra, né? Olhar o indivíduo e dele extrair ou dele deduzir, né, um funcionamento do coletivo, do social, e é um pouco disso que eu queria fazer aqui hoje com você, né? Conversar com você um pouquinho a respeito dessas preocupações que me parecem muito atuais, embora, né, o texto do Freud seja de 1925, né? Quer dizer, então, né, e ele dá conta de que, né, os biógrafos dão conta de que esse trabalho já vinha maturando já há algum tempo, né? Mas eu resolvi fazer um caminho um pouco diferente para não ficar tão fixado na psicanálise e fui dar umas E olhadinhas em umas anotações que eu tenho. E os linguistas, né, em especial eu destaquei um linguista já com bastante idade, mais de 90 anos, um francês, o Ducrot, Oswald Ducrot. Ele trabalha, entre outras questões, a questão da negação dentro da linguística, né, e que me parece ser bastante útil para a gente pensar essa situação que vamos depurar no campo da psicanálise. Né? Então ele fala na teoria da polifonia dele, né, ele descreve uma função polêmica, né, e essa função polêmica, na opinião dele, né, permite que sejam expressados aí simultaneamente dois enunciados, dois pontos de vista, né, dois pontos de vista que são evidentemente antagônicos, né? Só que esses pontos de vista são apresentados, né, um deles, vamos chamar aqui de positivo, né, diz respeito a um determinado grupo de ideias. E um outro, negativo, é atribuído a uma
a um segundo grupo de ideias e, consequentemente, a uma outra fonte. Né? E uma outra fonte com a qual o locutor, aquele que está falando, o enunciador, né, se identifica para se opor àquele primeiro. Né? Então, eu vou dar um exemplo bastante antigo, né, que talvez expresse um pouquinho essa situação. Vasculhando aqui textos da história do Brasil e tal, especialmente da década de 60, né, eu encontrei aqui uma fala do presidente Costa e Silva, né, que diz o seguinte: revolução em verdade e não golpe de Estado. Revolução e não motim militar. Isso foi dito após a eleição do Costa e Silva. Né? Aí há dois pontos, duas fontes. O golpe de 64 foi um golpe de Estado. Para o outro, foi uma revolução. Né? São duas ideias antagônicas a respeito do que aconteceu. Ambas as ideias estão na mesma frase. Né? Mobiliza as duas na mesma oração, no mesmo enunciado, e se identifica com a segunda, ou seja, de que foi uma revolução e não um golpe de Estado. Né? Mas primeiro ele menciona o golpe, né? Não foi um golpe. Exato. Dizer, por que ele tem que dizer que não foi? Né? Exato. Ele anuncia o golpe, nega o golpe e afirma que foi uma revolução. Né? Então, aí está instaurada a polêmica do ponto de vista do Duclos, né? do linguista francês. Agora, se a gente caminhar um pouquinho mais com a história, né? Então vamos tomar como ideia, não estamos estudando negação, e vamos colar aqui na fala do Costa e Silva, e dizer, bom, né? Não foi um golpe, foi uma revolução. Né? Vamos então adiantar um pouquinho mais a história e vamos encontrar um outro presidente militar um pouco mais à frente, que é o Ernesto Geisel, um dos terríveis presidentes militares, e ele diz o seguinte: o que houve em 64 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia, em favor de uma doutrina. Nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra, e não por alguma coisa. Era contra a subversão, contra a corrupção. Em primeiro lugar, nem a subversão nem a corrupção acabam. Você pode reprimi-las, mas não as destruirá. Era algo destinado a corrigir, não a construir algo novo. E isso não é revolução. Isso é Ernesto Geisel, na década de 60, em 74 ele estava no poder, né, 10 anos depois da instalação do golpe. Né? E, então, portanto, o negado lá, pelo Costa e Silva, está afirmado aqui, né? Aqui, ali, com o Ernesto Geisel. Em outras palavras, negada a negação. Sim. Portanto, negada a negação, uma afirmação. Né? Isso é uma conta matemática, menos com menos dá mais. Né? Então, negada uma negação, uma afirmação. Então, o que disse o Costa e Silva, na verdade, era uma afirmação e não a negação de que se tratava de um golpe, mas a afirmação de que era um golpe, como confirma o Ernesto Geisel. Mas, né, isso vai aparecer tão claramente, tão nitidamente no texto freudiano, né, que eu vou ler, você, claro que conhece essa passagem, eu vou convidar os nossos internautas aí para depois dar uma olhada neste texto curtíssimo do Freud, mais um dos textos mais densos da psicanálise. O Freud abre o texto praticamente, o primeiro parágrafo dele dizendo assim: a apresentação que o paciente faz, né, o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no meu sonho. Não é minha mãe. Aí o Freud diz, emendamos isso, então é a mãe dele. O senhor pergunta quem pode ser essa pessoa no sonho? Não é minha mãe. Emendamos isso, então é a mãe dele. Então está aí, né, o mecanismo de negação, né, claro que a gente poderia falar horas aqui, fazer digressões e tal, mas a minha preocupação, na verdade, é poder mostrar esse movimento, né? O movimento de apresentar alguma coisa numa condição negada, né? Que permite que isto seja dito, seja exposto, sem um compromisso com aquilo. Então, o sujeito do Freud aqui, né,
não podia dizer que se tratava da mãe no sonho dele, mas ele pôde dizer porque estava negando. E começam seus sonhos dizendo, numa forma um pouco mais leve de negação, mas também negação, dizendo assim, não, eu tive um sonho essa noite e diz que eu estava na praia, diz que eu estava passeando na beira-mar, diz que eu chupei um sorvete, diz, né? Ora, quem que disse isso se o sonho é seu, cara pálida? Não é? É uma forma de dar para o outro alguma coisa que pertence a mim, mas que quando eu dou para o outro, eu entrego o outro, eu posso ficar livre da ação, da própria censura sobre aquilo. Então isso nos leva a um campo, né, de termos passado por tanto tempo de ditadura e sofrido, né, muito, né, há muitas publicações. Eu destaco aqui o trabalho belíssimo de uma colega do SEDES, a Maria Auxiliadora Cunha Arantes. Ela tem um trabalho belíssimo de mestrado e doutorado sobre a tortura. E quando a gente lê aquilo é de um espanto sem par, né? Então me parece que nós passamos um período muito pesado, muito difícil, né? Onde as liberdades estavam todas vilipendiadas, todas truncadas e impossibilitadas. Felizmente conseguimos, né, avançar em direção à democracia e estamos em pleno exercício dessa democracia ainda hoje, mas eu, particularmente, né, me utilizo desse conceito, dessa ideia, para pensar justamente a ascensão de um movimento fascista, como diz o Safatli, por exemplo, e diz com todas as letras isso, né, de um movimento fascista que tenta se instaurar no país, e que eu queria, né, um pouco diferente do que o Safatli afirma, afirmando Freud, inclusive, eu queria deixar aqui uma ideia. Né? Eu não pensaria que nós temos exclusivamente um líder fascista, um líder que tenta impor uma ditadura, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão de que tudo isto está dentro de cada um de nós, né? E que nesses tempos todos de democracia nós não cuidamos o suficiente dos vetores, dos elementos que promovem ou que apoiam esse tipo de movimento. Então, minha pergunta é, durante o tempo da democracia, durante esse tempo que estamos vivendo, né, claro que muitos de nós têm claríssimo, né, a ideia de que não quer nada disso, não quer uma ditadura, não quer perda de liberdades. No entanto, né, se olhar no arroz com feijão do seu dia a dia, talvez ele próprio encontre momentos, situações nas quais ele age como um ditador. Então, o que eu estou propondo é que nós possamos pensar, ao nível de cada um de nós, né, os movimentos de negação deste germe de ditadura, desse germe de fascismo, que nos habita. Que muitos de nós conseguiu superar isso, né? Mas outros tantos talvez não. E quando surgiu... Dá um exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal, Ana. Já andei falando isso por aí, disse isso na minha defesa de doutorado e vou dizer aqui. Eu sou um homem que nasceu, né, vou dizer a data do meu aniversário porque é pertinente fazer isso, né? Eu nasci no dia 30 de março de 1964. 30 de março de 64. 31 Sim. Estourou tudo isso. Né? Isso quer dizer que eu fui uma criança educada no regime militar, escola pública, no regime Sim. militar. Né? Isso quer dizer que eu bebi, né, nessa água. E que esses valores, para uma criança absolutamente inocente, né, foram sendo colocados para mim como a verdade do mundo. O mundo é assim. Né? Cantar o hino nacional todo dia, né, em obediência, sim. Na escola. Dentro da sala de aula, me lembro com nitidez, e dentro da sala de aula de uma escola pública onde eu estudava, havia uma bandeira hasteada. E nós tínhamos que cantar o hino nacional em posição de sentido como se fôssemos soldadinhos. Então, portanto, como se este fosse um valor extremamente importante.